paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Nessa tarde vamos meditar e falar com respeito à obra missionária. Quero deixar aqui um título para esta palavra: Missões, o ID levado a sério. Quero pegar um texto aqui de Mateus capítulo 28 e também Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e depois Abacuque, capítulo 8, verso 14. E vamos dialogar aqui a respeito de quem vai fazer missão, correto? Então, vamos ter aí, como temos todo primeiro domingo do mês, temos culto direcionado à obra missionária. Então, precisamos entender a respeito desta obra. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28, diz assim, vou pegar logo o Evangelho de São Marcos, que diz assim, a palavra de Deus é muito conhecida por todos os evangélicos, que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele deixou registrado também, aqui em Mateus, que andou com Jesus, discípulo de Jesus também, diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O profeta Abacuque, que nós tivemos no Antigo Testamento, que registra também movimentos com respeito a missões. Mas quando teve um ênfase maior, foi de acordo com a chamada de Saulo de Tarso, a qual seu nome depois foi mudado para Paulo, apóstolo Paulo, e aí dá um ênfase maior à obra missionária. Mas Abacuque, ele disse assim, quando Abacuque registra aí no capítulo 2, que ele dizendo que sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Aí no versículo 14 ele diz assim, porque a terra se encherá de conhecimento e da glória do Senhor, como as águas do conhecimento, e queira ou não, tem enchido já a terra de conhecimento da parte de Deus e tem alcançado já multidões, mas ainda não é o suficiente, ainda tem que se fazer missão. O imperativo do id, que significa partir, né? Esse partir
ou atravessar é o significado do imperativo id. Fazer missão é mais do que comunicar as boas novas de salvação. Ela vai mais além. É também entender a cultura do povo para a qual alguém é enviado. Quando falamos o termo missionário, significa enviado. Todo missionário enviado. Jesus, Deus enviou esse missionário, o Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse deu também podemos agora mudar o verbo que o enviou a nós, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Precisou vir esse missionário, e a partir desse missionário, a obra redentora que ele fez por toda a humanidade, aí ele deixou agora essa missão para os discípulos e agora para a igreja, o corpo de Cristo, a igreja. Então vamos entender, missionário então significa o enviado. Agora quando falamos de transcultural, essa obra missionária transcultural é o missionário que alcança a cultura de uma nação. Porque se ele for enviado para uma nação, um país, chegar lá, ele não se adaptar com a cultura do local, com a comida, o idioma, ele vai ter que retornar de volta. Então, em missões, Deus dá a oportunidade de cooperar com a obra da redenção, a qual Jesus Cristo ele executou. Então, Deus dá essa oportunidade para mim e para você para fazer esta obra. Tudo bem. Missionário precisa ter o quê? O missionário ele precisa ter vocação e chamada. Nós vamos ver aqui alguns versículos baseados. Precisa ser salvo, ter fruto do Espírito, capaz de perdoar, capaz de amar, com amor fraternal. Quem não ama o próximo, não ama a alma, o pecador, não tem condições de ir em uma obra missionária. Se ele não ama, então ele vai fazer o quê? Que o missionário ele é ganhador de almas, a qual Jesus, quando chamou os seus discípulos, quando ele começou a chamar, ele falou que, olha, vinde que vos farei pescadores de homens. Então é ganhar alma para o reino. Então vamos lá, o missionário precisa ter o que mesmo? Vocação e chamada. Quando nós olhamos aí a palavra de Deus nas cartas de Paulo, vamos ver primeiro aqui Romanos, vamos ver primeiro Romanos, aqui na palavra de Deus, diz o seguinte, na parte de capaz de amar, o versículo no capítulo 12, versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Começa por aí. Se o missionário ele for com grandeza, com ego, diante da sua vocação, não dando ênfase ao Espírito Santo, não vai ser bem sucedido. Então, nessa área de amar, nós vemos também que Lucas, capítulo
de número 19, ali quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, ele disse assim, ele disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então é necessário resgatar, porque Abraão foi chamado por Deus, sai do meio da tua parentela, a qual vou te guiar e dirigir para a terra, a qual eu vou indicar. Sai do meio da tua parentela. Depois ele disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e sede perfeito. A palavra de Deus, Jesus continuou dizendo assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A todo aquele que se perdeu, a qual a palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo. Então, havia essa carência de Jesus, a qual agora deixou essa missão, para que nós possamos também continuar indo de encontros que estão perdidos, escravizados, acorrentados, presos em cadeias, para que sejam libertos e venha agora fazer parte do corpo de Cristo. Então, olhe bem, Pedro também, ele fala sobre o amor fraternal e nos dá um ênfase aí, quando olhamos aí a palavra de Deus, nós vemos em 1 Pedro, nós vamos ver o seguinte, ele no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, purificando as vossas almas, vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O missionário, ele tem que já estar disso, o missionário, desse amor fraternal. E não só isso, quando nós vemos também na sua chamada, na sua vocação, nós vamos ver aí em 1 Pedro, do 1 ao 10, fala aqui a respeito da chamada, a importância da chamada, mas eu quero pegar pelo menos aqui, para ter, diz o seguinte a palavra de Deus, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, e que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra, em glória e revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amai-o, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que, tempo em que, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles testificava, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória do que lhe havia de seguir, as quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram estas coisas, que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais os anjos desejaram muito e atentaram em fazer. Por isso que a obra missionária, o missionário,
ele tem que entender a obra pelo Espírito Santo. Timóteo, ele relata, aqui nas epístolas de Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, vai dizer o seguinte, segunda epístola de Timóteo, vai falar assim a respeito, no capítulo 1, verso 19, 2 Timóteo 1, diz assim a palavra de Deus: conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Hinereu e Alexandre, os quais entreguei agora a Satanás para que aprendam e não blasfemar. A chamada é importante. Quando na carta aos Efésios diz assim, né, que cada um diz assim, rogo-vos, isso Paulo falando, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação a qual foste chamado. Aí, qual é o papel agora daquele que é chamado? Como que é as atitudes desse missionário? Aí vem dizendo, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. O missionário que não sabe fazer isso, não tem esses itens que é fruto do Espírito, ele não vai ser bem sucedido. Então, vamos lá. Precisa ter o fruto do Espírito. Em Mateus capítulo 6 e 12, o missionário precisa ser capaz de perdoar. A qual Jesus ensinou a oração: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu vos tenho perdoado aqueles que têm me aborrecido. Usa essa linguagem? Ou os maus feitores, assim como eu tenho perdoado os maus feitores. O missionário, se ele não tiver condições de perdoar, ele vai fazer a obra com ódio, com rancor, com ira, por algum motivo, e não vai ser bom para ele. Então é necessário ele ter vocação, ser salvo, ter fruto, capaz de perdoar e capaz de amar. Quando olhamos aí Marcos capítulo 2, o Evangelho de São Marcos capítulo 2 vai nos mostrar o seguinte. Marcos capítulo 2, o verso de número 17 diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, os enfermos, desde a área física como também na área espiritual. Vamos lá. Duas fontes para enviar um missionário. Qual é essas duas fontes para se enviar um missionário? Uma, temos a igreja, que é o corpo de Cristo, e uma junta de missões que foi criada pela igreja para que pudesse preparar o obreiro, preparar o irmão, aquele a qual Deus acendeu a chama no coração para esta obra missionária. Quando nós vemos aí, e tudo isso é pelo Espírito Santo. Quando olhamos aí, quando Paulo ainda era Saulo de Tarso, para ele, o seu nome ser mudado, diz os
historiadores que Paulo ficou 13 anos aguardando para esta obra missionária. Porque na igreja que estava em Antioquia, diz aí Atos dos Apóstolos capítulo 13, que havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, ele ali estava no meio. Saulo de Tarso, ele tinha um bom conceito, segundo a lei, segundo ali os preceitos que Moisés deu, a qual os fariseus e saduceus, ele ali foi criado aos pés de Gamaliel. Mas quando agora ele se converteu, estava agora com esses homens ali em Antioquia, mas precisava ser alguém enviado. Aí diz a palavra de Deus, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para obra a qual tenho chamado. Quem chama é o Senhor. Quem chama? Jesus. Quem chama? O Espírito Santo. Quando ele chama, vai arder a chama, a vontade de fazer missão, de ganhar almas em outro país. Então entenda bem, precisa da chamada. Então, duas fontes para enviar o missionário: a junta de missões e a igreja. Aqui falamos que a igreja de Antioquia havia Barnabé e Saulo. O missionário precisa ter carências também, condições, preparo, né? Moisés, ele ficou 80 anos, 40 anos com o faraó, aprendendo a ciência do Egito, e depois mais 40 anos aprendendo para resgatar agora o povo de Deus. Já Saulo, segundo os estudiosos, diz que ele também ficou aí 13 anos para esse preparo. Não é qualquer um que vai assim, que vai pegando o que aceita Jesus hoje, já vai enviando para a obra missionária, não. Diz, eu ouvi nas reuniões de obreiro, o pastor José Wellington estava dizendo que a igreja enviou um obreiro para trabalhar e fazer missão aqui dentro do Brasil. Porque pode fazer missão dentro do Brasil. E nada, sempre mandando as ofertas, a contribuição para esse obreiro, e nada de resultado, de retorno do que estava acontecendo. Naquela época não era como hoje, que temos o celular, que dá para se falar, tirar selfie, enviar vídeo do que está acontecendo agora, na hora. Naquela época não tinha como. E muitas das vezes a comunicação por cartas. E um dia cismaram, foi a comissão para aquele local procurar o irmão que tinha sido enviado. Chegou lá, perguntaram para a cidade que ele foi enviado, cadê? Foi fulano de tal. Fulano de tal? Igreja? Nós não conhecemos não. E continuaram procurando até que alguém falou, ah, já sei, fulano de tal, que veio de tal lugar assim. Ele comprou um caminhão, está trabalhando aqui, ganhando dinheiro. Então, este que foi enviado deixou a sua missão, deixou a sua chamada, a sua vocação, e pensou mais em si, o dinheiro que estava sendo enviado, o local que dava para ganhar dinheiro, comprou um caminhão para melhor assim ganhar mais ainda, e nada de evangelho. Acontece. Mas se ele não tiver preparo,
experiência, tanto espiritual, intelectual e experiência técnicas, antes de enviá-lo. Então, preparo. Aqui, a área espiritual para esse que vai ser enviado, as condições maiores, ele precisa entender que ele vai enfrentar seitas naquele local. Ele vai enfrentar religiosos. E se ele não tiver o dom de discernir, ele vai se dar mal. Vai ter que contar constantemente 100% do poder do Espírito Santo na sua vida. Quando fala de cultural, do intelecto, precisa lidar com os costumes, línguas e normas. Uma pessoa que, se for fazer missão na Inglaterra ou Holanda, e os homens lá usam saia, e agora o missionário chegar lá proibindo isso, vai se dar mal, porque é a cultura do país, é as normas. E até a língua vai ter que procurar já nos primeiros dias estar no local não onde estão brasileiros, mas onde estão mais pessoas para se adaptar com o som da língua. Então o missionário ele precisa isso. E quando fala também precisa equilibrar, segundo lugar, e nunca perder a graça e o costume ou a origem do seu país. Ele não pode perder. Quando ele retornar, ele também não pode trazer as normas, os costumes, os hábitos, a maneira de vida daquele local que ele foi enviado, ele não pode trazer agora e impor no seu país. A outra, ele precisa ter teologia, precisa ter ensino, preparo, conhecer a verdade, conhecer antropologia, saber que Deus que criou todas as coisas, que todo o processo veio de Deus. Ele criou o homem, criou a humanidade, veio tratando a humanidade, veio conduzindo, separando um povo. Precisa entender dessas coisas. Outra, conhecer, ter comunicação, saber se é comunicar. Que se for tímido, não vai conseguir bom êxito. Então precisa se comunicar ali no local. Depois precisa conhecer geografia, tanto do local que está indo, conhecer também todos os hábitos, a comida daquele país que ele está sendo enviado. Porque em muitos lugares, às vezes, se você comer a comida que eles comem, você vai ser bem recebido, vão te ouvir, vão te aceitar, só pelo fato de comer o que eles comem. E aí, está preparado? Está com o estômago para ser enviado? Jesus, ele também, para vencer o opositor, depois de 40 dias e 40 noites de ter jejuado, o inimigo veio tentar ele. Mas a palavra de Jesus, ele tinha e falava, está escrito. O missionário precisa saber e conhecer as escrituras sagradas, saber que está escrito. Terceiro item, o evento determinante. Nós já falamos sobre missionário precisa ter, duas fontes para enviar um missionário, o evento determinante para o missionário, o que é? É aquilo que o determina. E quando falamos de vanguarda, é o que atravessa as fronteiras, ou a ordem de estar em fileiras de batalha. Os exércitos, antigamente,
que saía, colocava as fileiras para os combates, de acordo ia combatendo, se ia vencendo e não perdesse nenhum homem nessa vanguarda, nessa dianteira, continuava. Então, vanguarda quer dizer, é o que atravessa a fronteira, é o que está à frente das fileiras, é o que toma a frente para levar as boas novas de salvação, que é evangelizar e ir, ser enviado, chamado. Agora podemos ver o seguinte: o modo de contribuir com missões para vanguarda é estar orando, estudando e depois do estudo ir. Nesse estudo ele vai estudar para onde ele vai ser enviado, como que é os povos, as vestes dos povos, a comida, a língua. Esse estudar é isso. E depois que ele aprende aqui, antes de ser enviado, aí ele vai. Aí se envia um missionário com todas as credenciais apto para a obra missionária. Quando falamos de retaguarda, faz missão sem ir. É a última fileira desse exército, desse esquadrão. É a última fileira, é o corpo, que é a igreja, ou a um exército. Então, contribuir, agora para quem está na retaguarda, é contribuir, orar e evangelizar. Quando nós vemos Paulo, ele fala aqui sobre aos Filipenses, ele diz, Paulo, que ele já, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O missionário, ele já tem que ir crendo que é Deus que vai cuidar dele. Ainda que a missão a qual enviou ele vai mandar contribuição para a ajuda do missionário, aí nesse local que está sendo enviado, vamos dizer que falhe, que é desviado. E aí ele fica aguardando, confiante nisto. Ele não pode estar preso, confiante. Se chegar, amém. Se não chegar, glória a Deus. Aí disse Paulo assim, olha, ele aí continua falando aí aos Filipenses, que aí no verso, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo, na sua obra missionária, quando a igreja enviou Epafroditos, foi um valor maior do que uma oferta em verbas, em alimento, mas a companhia de um irmão para ali vê-lo em seu estado, a sua alegria, a sua obra. Isso foi maior para Paulo do que ouro e prata. Porque enviamos missionário. E ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, às vezes ele volta. Mas a igreja não mandou ninguém como Epafrodito para ali confortá-lo diante de situações a qual ele, queira ou não,
ele vai atravessar. Então a retaguarda é isto. Quem está na retaguarda, você que está aqui, não foi enviado, você pode contribuir orando, evangelizando e contribuindo com uma oferta para a obra missionária. Agora, último item para nós terminarmos. Como atingir o alvo de missões no seu estado ou ser enviado a um país? Hoje, no Brasil, nós estamos igual em fronteira ou igual em Porto Marítimo, que antigamente só tinha mais Porto Marítimo. Era ocasião, porque vinha gente de todos os lugares. Tem cidades aí da Ásia, que embarcações e desembarcações de pessoas de várias cidades. Então, aquela cidade ficava como um ponto estratégico para fazer missão, porque ia atingir povos, raça, tribos de outros lugares e nações. Para o missionário, esse local ia ser de valoria. Mas hoje nós estamos no Brasil, nós temos condições, quando nós somos enviados para país fora, mas temos aqui os estados do nosso Brasil, onde estão imigrantes, aqui nos estados do Brasil. Então nós temos como imigrantes, dependendo do estado, temos argentinos, bolivianos, coreanos, turcos, chineses, alemães, africanos, nigerianos, venezuelanos, colombianos, muçulmanos que têm crescido de uma forma grande, estão aqui procurando também que os brasileiros venham entrar para ser muçulmano, para ser adepto de Maomé. E quando falamos também dos indígenas, dos índios, nós temos em Goiás os caipós, temos também cada aqui do Nordeste, temos ainda algumas tribos que possa ser que não foi alcançada ainda, aqui no Brasil. Temos os japoneses, o budismo, e em muitos lugares os japoneses chegaram, se imigraram, e ainda não foram aqui no Brasil, ainda não foram alcançados com a pregação do Evangelho. Você que mora perto de um desses imigrantes, trata-o, procura entender o seu idioma, faz amizade e depois deixa o Espírito Santo te usar para pregar as boas novas. Para finalizar, a responsabilidade do missionário. Ele precisa pregar o Evangelho. Se ele for para lá e não pregar o Evangelho, mas se adaptar até com o lugar, mas não pregar o Evangelho, não vai ter efeito. E precisa pregar cristocentro, ou cristocentrífugo. É falar de Jesus. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva diz o seguinte, no capítulo de número 8, a qual Paulo, naquela época, ou Saulo de Tarso, naquela época, ainda estava assolando, pedindo cartas para perseguir os do caminho, que eram os seguidores de Cristo, os discípulos. Então, Saulo de Tarso assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e encerrava-as na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Porque Felipe, descendo para Samaria, ele pregava a Cristo. A mensagem dos que pregam a palavra
Cristo precisa estar no meio. Há pregadores que às vezes até usam o púlpito para falar do que aconteceu, as manchetes do que está acontecendo, às vezes até mesmo se brincar, falar de canais de televisão e trazendo as propagandas até que se dizem ser evangélicas, mas isso não faz efeito. Isso vai desvirtuar a direção, vai cegar o entendimento de muitos. E muitos não querem nem mais ir para a igreja, porque preferem ficar agora vendo os canais online, os canais, redes de canais aí abertos. Então precisa pregar o evangelho. O que é que precisa mais? Pregar arrependimento. O missionário precisa pregar arrependimento. Quando aqui nós vemos na palavra de Deus, em Mateus, diz a palavra de Deus assim: e eu, em verdade, vos batizo com água, dizendo João Batista, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de as levar. Ele vos batizará vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A pregação de João Batista, ele sempre foi essa. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelos profetas Isaías, que disse: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É necessário pregar arrependimento. E quando nós vemos aí no capítulo de número 9, da mesma Evangelho de São Mateus, vai dizer o seguinte, capítulo de número 9. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Então, a mensagem tem que falar de arrependimento. Paulo fala que nós precisamos reconciliar o mundo para com Deus. Outra, testemunhar. Quando fala de testemunhar, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos também. Já estou terminando. No capítulo de número 4, diz o texto aqui, capítulo 4, verso de número 33, a palavra de Deus relata assim. Olha, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus, e tendo orado, moveu o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando eles estavam ali, né, tudo, e a qual aqui diz que Pedro, antes ele tinha feito, anunciado, porque esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão. Em meu nome, ainda se comer algo mortífero, não lhes causará dano algum. E Jesus dizendo: eis que vos dou poder
Então Jesus, ele ensinou também, ide de 2 em 2 para levar, fazer missão. Isso é, evangelizar. Quando nós vemos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o verso de número 43, aqui fala da conversão de Cornélio, e por final fala que esse dão testemunho todos os profetas, e todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, o nome de Cristo. Receberão o perdão dos seus pecados. Precisamos pregar arrependimento e falar que é Jesus que perdoa pecado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, quer dizer, o missionário, após ele fazer toda esta missão, quando ele retornar, ele vai deixar ali uma igreja fundada e alguém apto ali, preparado para dar seguimento àquela igreja, naquele local que ele fez missão. E o missionário, esse título de missionário, para finalizar, quando ele está fazendo missão, ele recebe o título de missionário. Quando ele retorna para o seu país, ele não vai continuar tendo o título de missionário, porque missionário é quem está fazendo missão. E agora ele não está fazendo missão, está no seu país de origem, então não precisa mais carregar o título. Mas as pessoas ainda continuam enchendo e acabam enchendo o ego de alguns. Que Deus nos abençoe, nos dê mais compreensão com respeito à obra missionária a qual temos que fazer e cumprir. Amém? Shalom, Deus seja convosco.